Vamos de capítulo 227 do mangá de Shangri-La Frontier. O nome do último colosso que está faltando para ser revelado foi revelado nesse capítulo, então nós temos os 7 colossos e esse colosso que foi revelado pode sim auxiliar o Sanraku a tirar as maldições que a cicatriz do lobo causam nele. No entanto, o Vizashi fala que este camarada é um camarada muito complicado. De qualquer forma, o Sanraku já tem as suas novas armas e nós vamos ver como é que essas armas ficaram e vamos entender o que elas fazem agora na review. Se liga, rapaziada, se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo, me ajude a continuar crescendo por aqui e se liga na descrição porque tem redes sociais, mangá em promoção e comunidade no Discord para você trocar ideia de Shangri-La e muito mais. Hoje, 8 horas, tem live pra gente trocar ideia sobre o capítulo dessa semana de Shangri-La e muito mais. Vamos começar porque nós começamos lá na Forja de Rabitsa, que o Sanraku meio que tá ansioso ali na porta da forja, afinal de contas, né, a última vez, aparentemente, o Sanraku ele pôde ficar. Agora, o Sanraku ele tá curioso porque o Vizashi falou pra ele não ficar. A única que pode acompanhar toda a construção da nova arma do Sanraku é a Verrak, que é uma das filhas, é a ferreira ali de Rabitsu junto do Vizashi. E o Sanraku ele tá curioso, ele está bem animado, porque ele não imaginava que a espada dele, que já era forte, poderia ficar ainda mais forte. De certa forma, o Sanraku ele acaba meio que espiando, afinal de contas, os itens que vão reforçar as armas que já eram fortes, as lâminas da lua, né? A lâmina da lua crescente minguante, são itens de criaturas muito poderosas como Lepnorca e Escorpião Dourado, que são criaturas que o Sanraku penou para vencer. E graças a isso ele tem ali meio que um hype para essas novas armas e ele acaba espiando. Só que logo quando ele espia, a Verrak abre a porta na cara dele e nós temos o apito. O apito, que é formado com os dispositivos Delta que o Sanraku passou para eles, foi consertado e esse apito é bem importante. Afinal de contas, nós temos esse apito sendo meio que funcional ou funcionando, o objetivo dele é chamar o Bahamut. Só que o que acontece? Não adianta você assoprar o apito em qualquer lugar. Primeiro, o Sanraku ele entende que aquilo é uma pistola, mas aquilo não é uma pistola, é um apito que você chama o Bahamut. Só que o próprio Vizashi ele fala, ele interrompe ali a euforia do Sanraku, afinal de contas o Sanraku ele tá ali meio que estranhando algumas coisas, afinal de contas o Bahamut foi um nome citado pelos colossos que ele já derrotou, então é um nome importante para a lore de Shangri-La Frontier, pro decorrer do jogo, desenvolvimento do próprio jogador. A questão é que não adianta apitar de qualquer lugar que o Bahamut não vem. O Vizashi ele fala que o Bahamut ele vai responder ao chamado do apito de acordo com uma coordenada. Se esse chamado for feito em cima de uma coordenada específica, aí vem o Bahamut, e eu acredito que essa coordenada específica é um lugar ainda que o Sanraku vai ter que penar para chegar lá, porque deve ser um lugar bem poderoso. Agora, certamente, né, com a saída ali do Vizashi, todos acreditam que as lâminas estão finalizadas e de fato o Sanraku é convocado para ver as novas armas dele e nós temos Lâmina da Orca Lunar Khonshu e Lâmina da Orca Lunar Meike. São duas lâminas, continua o padrão e cada uma tem um efeito, um buff ali bem interessante, e o primeiro é a Lâmina da Orca Lunar Khonshu. Se você acertar danos críticos a um rival de nível mais alto que você vai receber o efeito de cristalização. O que é esse efeito? Acredito eu que é um efeito que vai aumentar a defesa. Afinal de contas, nós temos aqui essa descrição. Aumento rápido na resistência quando o usuário consome HP ou é exposto à luz da lua. Resistência, eu não sei se tem a ver com estamina ou é defesa, vocês podem colocar aí nos comentários, tá? O medidor de união se enche à medida que você acerta ataques críticos suficiente com ela. O que eu entendi com isso é que você vai ficar mais resistente à medida que você vai acertando ataques críticos a inimigos com níveis mais altos que você. Ou seja, é um buff bem interessante.
Agora certamente o Sanhaku fica animado, no entanto, nós temos aqui um porém, né? Tipo assim, pô, beleza, eu tô animado, mas e aí, eu posso usar essa arma ou não? Eu tenho nível, eu tenho estatística pra usar esse equipamento ou ainda eu preciso upar? Mas não, o Sanhaku aparentemente ele tem nível certinho porque as armas estão equipadas e não tem nada restringindo o uso delas, ou seja, nós temos aqui os equipamentos. Agora, a outra arma, a arma menor, que é a Make, a Lâmina da Orca Lunar Make, ela acerta ataques críticos em inimigos, acertar no caso, de níveis mais altos que você, dará o efeito de Força Sombria. A forma da arma vai mudando de acordo com o HP e o MP que o usuário for consumindo, e de acordo com a barra ali, o enchimento da barra, ela vai ficando talvez com a forma mais completa. Novamente, danos críticos, tá? O Sanhaku ele precisa trabalhar com danos críticos, só que danos críticos em usuários, em inimigos mais poderosos. Vai proporcionar resistência e também vai proporcionar talvez a transformação da arma na verdadeira forma. Se eu não me engano, o efeito da Força Sombria é isso, né? Acredito que seja essa questão aí de mudar a arma para a verdadeira forma dela. Vocês podem me corrigir também aí se eu estiver errado. De qualquer forma, o Sanhaku tem novos buffs aí e certamente lutar à luz da lua para o Sanhaku é muito importante. E é bem interessante isso, né? Todo esse desenvolvimento que ele tá tendo aí para essas armas. Afinal de contas, o Lycan é uma sombra e Luz da Lua talvez pode meio que nerfar ou até mesmo buffar o Lycan. Então é importante você ter esse tipo de equipamento. Afinal de contas, nós temos aí um dos grandes rivais do Sanhaku sendo um Lobo da Escuridão. E Luz da Lua talvez pode tirar a escuridão do lobo, né? Pode nerfar enquanto tá bufando o Sanhaku. Enfim, bem interessante esse pensamento aqui do Vizashi para continuar bufando o Sanhaku em relação a essa questão da luz lunar, né? Se eu não me engano, a Gyuta Brilhe também tem algo assim. E o Sanhaku ele fica meio que preocupado, afinal de contas ele tem todos esses auto-buffs, só que esses auto-buffs eles são impedidos de acontecer no Sanhaku por conta da cicatriz do Lycan, que é chamado aqui de contusão, né? Não sei ali se tem alguma diferença de fato de cicatriz para contusão, são duas coisas diferentes ou só apenas uma tradução diferente para um único termo, né? Porque no capítulo 94, que é dito cicatriz, era escampadaria. E agora, na 227, é a meia bomba scam, tá? Então, vou pontuar aqui, mas vale pontuar que a cicatriz do Lycan, que é feita nos jogadores, impede os jogadores meio que a serem expostos a maldições. Maldições talvez seriam esses próprios auto-buffs, tá? E o Vizashi começa meio que a falar algo relacionado a isso, porque ele criou a Make, ele criou a lâmina meio que já pensando nisso. E certamente o Sanhaku ele vai precisar meio que se desfazer dessa maldição para ter de fato os verdadeiros buffs. De qualquer forma, o Vizashi ele fala que a primeira marca do Lycan é uma marca mais forte do que a segunda. E isso é óbvio, afinal de contas a segunda marca você já consegue usar equipamentos onde as marcas estão feitas, só que eles duram apenas 3 minutos. E o Vizashi vai falando sobre essa questão de cancelar os efeitos da cicatriz ou da contusão. E certamente o Sanhaku ele fica meio que tipo assim, como que isso é possível? Afinal de contas, nem talvez a Santa foi capaz de fazer isso, ou conseguiria fazer isso. E como é que você tá falando que isso é possível de acontecer, se nem mesmo uma maga ou uma arcana poderosa pode fazer? E o Vizashi ele começa a falar sobre a maldição, sobre o enfraquecimento da maldição e o porquê que o lobo coloca essa maldição. Afinal de contas, o lobo ele coloca uma maldição que vai fazer com que inimigos mais poderosos comecem a enfrentar o Sanhaku tenha mais dificuldades para falar com o NPC e um monte de outras coisas. Por quê? Porque o Sanhaku ele vai ter mais dificuldade no jogo. E se o Sanhaku sobreviver e conseguir, o Sanhaku vai ser digno de enfrentar o lobo, a Lycan, no caso. E o Sanhaku ele já derrotou 2 colossos com essa marca. Ou seja, o Sanhaku é digno pra cacete de enfrentar o lobo.
O Sanhaku, mesmo com todas as dificuldades, todos os pontos negativos que a marca causa nele, o Sanhaku ele já conseguiu destruir 2 dos 7 monstros mais fortes de Shangri-La Frontier. Então o Sanhaku é digno pra caramba. E é interessante, né, que o Vizashi ele chama o lobo de filhote, né? E é legal porque é meio que a sombra, não foi o lobo mesmo, não foi a Lycan que deixou a marca, foi a sombra da Lycan. Então por isso que o Vizashi chama de filhote. Bem interessante isso, né? A proximidade, a intimidade que o Vizashi tem com os demais colossos, né? Isso é bem interessante, mostra de fato que amigo de colosso, colosso é, né? É aquele famoso ditado. Filho de peixe, peixinho é. E o Vizashi ele fala que conhece alguém que pode sim mudar a maldição. Só que essa maldição é o seguinte: para você mudar a maldição, você vai precisar colocar uma maldição mais forte em cima da maldição da Lycan. E o Sanhaku ele questiona, ué, e aí? Mas como é que faz isso? E nós temos agora o nome do último colosso sendo revelado. O Vizashi ele fala, ó, eu conheço uma pessoa que vai conseguir meio que colocar uma maldição mais forte sobre ela. Só que é o seguinte, essa pessoa, ela odeia o mundo inteiro, ela é arqui-inimiga dos coelhos, e ela, tipo assim, é azeda com o mundo inteiro. A mãe de todas as serpentes, arqui-inimigo dos coelhos orpais. O nome dela é Goldunini, a inesgotável, e ela é um dos 7 colossos. Esse que é o problema. Você vai chegar lá para um 7 colossos e vai falar, ô, coloca uma maldição em mim aqui, só pra meio que me ajudar. Não sei como é que vai ser, né? E não sei também quando que o Sanhaku ele vai fazer esse contato com a Goldunini. Afinal de contas, o atual arco aparenta ser o arco do Segiwurm, e o Segiwurm tem ali bastante, meio que talvez, tramas para serem resolvidas. Afinal de contas, tem até um outro dragão pro Sanhaku enfrentar antes de fato enfrentar o Segiwurm. Mas de qualquer forma, aparentemente agora eles vão sair aqui de Habitsu, já que já tem arma nova, a Akane talvez já tenha até terminado o treinamento dela, ou está treinando ainda, né? Mas o Sanhaku em si vai meter o pé e vai com certeza começar a testar esses novos combos aí que ele tem em mãos. De qualquer forma, ele tem muita coisa nova para ser testada e para ser treinado também, para o Sanhaku pegar o jeito de tudo isso. Belezinha, rapaziada? Comenta aí qualquer coisa, pode deixar nos comentários para me corrigir, para me complementar, e vocês podem deixar aí nos comentários sempre com muito respeito, e também deixa a opinião de vocês sobre o capítulo, que vocês acharam, e se vocês estão hypados ou não para Goldunini, a inesgotável, e que agora a gente já tem o nome de todos os 7 colossos, né? O Azaemon, Lycan, Tarnid, Vizashi, Segiwurm, Orquestra e Goldunini. Agora só falta saber a ordem de enfrentamento desses camaradas. Belezinha? Rapaziada, tamo junto e é nóis. Fui!